Bom dia a todos, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Queridos, vamos abrir agora então a palavra de Deus no Salmo 37, verso 18 a seguir. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que o Senhor abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Esse relato aqui, esse salmo é do salmista Davi. Nós sabemos que a economia no Brasil ela está maquiada, amém? Não tenha dúvida disso. A dívida interna da nação passou dos 10 trilhões. Uma hora, essa corda ela vai arrebentar, amém? Mas nós temos uma promessa, um Deus fiel, que cuida dos seus, que cuida da sua igreja. Então é nisso que nós temos que nos firmar. Amém? Que o povo, que o brasileiro, nessa próxima eleição do ano 2026, aprenda a votar. Amém? Porque esse governo atual, ele está trabalhando para destruir essa nação, para encherem os seus próprios bolsos. Se no ano 2026 nós não tirarmos essa corda, essa quadrilha que está assolando a nossa nação, nós estamos lascados, literalmente. Então fale para a tua família, amém? Que não venha viver de ilusão, que venham estudar acerca daquilo que está acontecendo. Não é só uma questão, amados, de questão de gênero, isso ou aquilo. É uma questão de administração. Temos um STF falido, temos que aprender a votar. Mas há uma promessa aqui, amados, no verso 19, que diz assim, não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Então que Deus ele venha cuidar de mim e de você, porque Ele é fiel. E nós não dependemos, amados, primeiramente de governo, de presidente A ou presidente B. Nós dependemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então tenha essa certeza no teu coração, que Deus ele cuida de você e cuida também da tua família. O 24 e o 25 diz assim, ainda que caia, isso aqui é o servo de Deus, tá? Não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Então entenda que ninguém está livre de passar por crises, passar por sofrimento. Mas o verdadeiro filho de Deus, servo de Deus, amém? Deus levanta novamente. O ímpio, quando ele é arrebentado, quando ele passa por uma situação, nós temos exemplos na mídia ali, ele vai dar um tiro na cabeça. Ele vai entrar em depressão, ele vai passar uma crise assim que sem tamanho. Agora os filhos de Deus são protegidos e guardados pelo próprio Deus. Então Deus levanta o filho dele de volta. E o salmista Davi testemunha isso. Olha só o verso 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Então o salmista Davi, ele está velhinho aqui, esse foi o último salmo que ele escreveu. Ele lembra da sua infância, ele lembra da sua juventude, e também da sua fase adulta. Ele diz assim, não me lembro de uma vez sequer que um justo padeceu ou a descendência dele mendigou o pão. Você vem guardar essas palavras no teu coração e saber que Deus cuida de você e também da tua família. Salmo de número 126, esse é um cântico de degraus, cântico de subida. Esse cântico ele era entoado pelos peregrinos, pessoas que moravam fora de Jerusalém, nas 3 principais festas. Festa de Páscoa, festa de Pentecostes e festa dos tabernáculos, Quando tinham essas festas, os peregrinos, eles iam em direção a Jerusalém, no templo, eles iam cantando esses hinos, tá? E esse é um deles, Salmo 126, é o que Deus colocou no meu coração. A palavra de Deus diz assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro,
como as correntes das águas no sul, que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, ou feixes. Amém? Coloca a mãozinha no teu coraçãozinho, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, que não seja o homem, mas seja o teu Santo Espírito a falar conosco nessa manhã. Desde já declaramos a honra, a glória, o poder, o louvor e toda a adoração somente a Ti, Espírito Santo, somente a Ti, Jesus Cristo. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amados, esse salmo de romagem aqui, ele fala acerca de um momento bastante importante, um momento em que o povo de Deus foi liberto do cativeiro babilônico. Foi um momento bastante de alegria, o povo saiu nas ruas para comemorar, mas a primeiro momento, essa alegria também ela se transformou em preocupação, porque eles estavam no cativeiro, ficaram 70 anos, a história, principalmente a Bíblia, nos ensina que eles foram para o cativeiro por causa da desobediência, né? E nós que somos humanos, nós somos fadados a isso, né, amados? Muitas vezes nós queremos colocar as nossas vontades, as nossas ideias, né, acima da vontade de Deus sobre a nossa vida. E isso acontece constantemente. Sabemos o que é o certo a fazer, sabemos qual é a vontade de Deus, mas queremos colocar a nossa vontade. É aí que acontece então um grande choque, é verdade? Entre Deus e entre nós. Porque Deus ele cuida dos dele, ele cuida do povo da aliança, do povo escolhido. E esse salmo então, amados, o contexto dele então é pós-cativeiro, tá? E aqui então, no verso de número 1, é dito assim, ó: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Sião aqui é Jerusalém. Estávamos como os que sonham. Então o povo estava alegre, feliz, né? Eu creio que eles saíam às ruas e diziam, né? Vocês ouviram o decreto do rei, né? Do rei persa, Ciro? Nós estamos livres. Nós podemos voltar para a nossa terra. Podemos reconstruir a nossa nação. Então o verso 2 diz assim, ó: a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. O povo cantava, né? O judeu ele é assim, o povo oriental ele é assim. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Então, amados, no cativeiro, né, depois que a Pérsia tomou o poder da Babilônia, né, dos caldeus, haviam muitas nações, né, que estavam ali na Babilônia, tá? E essas nações, quando ouviram as notícias que os judeus eles iam voltar para Jerusalém, né, o povo estava, né, feliz, eles começaram a olhar assim para o povo de Deus e começaram a dizer: o povo deles, o Deus deles é um Deus poderoso. Nós vamos continuar no cativeiro aqui, ó. Mas o Deus da nação de Israel, dos judeus, está levando eles de volta para a terra prometida. Então preste atenção na primeira coisa que Deus, Ele colocou no meu coração: ninguém volta para casa sem antes pagar a conta. Bem, amados, cativeiro aqui, 70 anos, foi por causa da desobediência à palavra do Senhor. Se você for ler todo o contexto da história, você vai ver uma Judá que estava aqui na Babilônia, próspera e abençoada. Amém? Por Deus, pela misericórdia do Senhor. Mas em desobediência à palavra do Senhor. Largados na idolatria, né? A injustiça comia solta entre a nação, entre o povo. E Deus levantando profetas, alertando o povo, né? O último profeta levantou Isaías, levantou a Miqueias, muitos profetas, né? E a Bíblia nos ensina que eles não ouviam. Então Jeremias, que foi o último enviado, alertou o povo, né? O cativeiro está às portas. E muitas vezes Deus nos alerta também, antes de nos lançar em uma prova, né? Ele fala ao nosso coração, né? Ele fala através da pregação do Evangelho, que é a maior revelação que existe. Fala quando o Espírito Santo testifica no nosso espírito. Você identifica isso quando você vai tomar uma atitude, né? E o teu coração fecha.
Como a atitude que o pastor Sérgio tomou um tempo atrás, ele falou, pastor, eu tomei essa atitude, mas meu coração estava fechado. Tomei por influência da minha família, mas meu coração estava fechado. Estava fechado. Eu sabia que não era bom a minha decisão, mas eu me deixei levar e eu estou pagando um preço por isso. Então Deus, Ele fala comigo e com você. E quando nós resistimos à vontade, em fazer a vontade dEle, Ele permite então a prova. Judá resistiu. Nesses dias aqui, ó, Israel já estava no cativeiro. Já estava largado também na idolatria, desde lá do reinado de Roboão, né? Que foi o sucessor do seu pai Salomão. Já estava no cativeiro assírio. E o povo de Judá, vendo o exemplo de Israel, e nós temos que ser observadores, amados. Por que nós vamos entrar em provas? A gente vê, quem desobedece a palavra de Deus está em constante sofrimento. É só observar. O tal do crente desobediente, ele simplesmente não sai da prova. Deus dá um fôlego para ele, ele simplesmente desobedece. Volta para a prova. Enquanto que nós, que obedecemos a palavra de Deus, amados, como é bom estar no centro da vontade de Deus. Passamos por provas, mas passamos fortalecidos. Amém? E daqui a pouquinho estamos colhendo também as bênçãos de Deus. Então preste atenção, ninguém volta para casa sem pagar a conta. Amém? Ninguém volta, amado. Por isso tem que ter muito cuidado naquilo que nós estamos semeando. Nas nossas atitudes. Amém? Naquilo que nós estamos plantando. Né? Como nós estamos dirigindo o nosso lar, a nossa casa, a educação do nosso filho. Em que lugar na nossa vida nós estamos colocando Deus? Deus tem que estar em primeiro, meu irmão e minha irmã. Deus não quer estar em segundo, em terceiro. Ele não quer estar em lugar nenhum, a não ser em primeiro lugar na nossa vida. Nós arrumamos tempo para tudo, mas muitas vezes não arrumamos tempo para Deus. Temos uma facilidade de talvez ficar o dia inteiro na frente de uma televisão, o dia inteiro na frente do smartphone, né? Ou então perambulando aí pela rua, aí em casa de amigos, né? Muitas vezes conversa que não provém de Deus, mas não temos tempo para Deus, não temos tempo para orar, não temos tempo para ler a palavra de Deus, para escutar uma pregação, não é verdade? Aí a gente entra na igreja e quer que o céu desça. Não vai descer não, meu irmão. O céu não desce não. O céu desce para quem tem comunhão com o Senhor. Para quem entra na igreja já em comunhão com Deus, que teve um dia em comunhão com Deus. Então ninguém volta para casa. O povo aqui, ó, recebeu a notícia. Vocês estão livres, podem voltar para Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, eles tinham que começar tudo do zero. E tem vidas que está nessa manhã, que está aqui ou que está assistindo pela internet, que vai ter que começar tudo do zero. E se retroceder novamente, amém? Vai pagar o preço novamente e lá na frente vai ter que começar tudo do zero de novo. Imagina só. Que situação. Por isso que eu prefiro obedecer, meu irmão. Eu prefiro ficar no centro da vontade de Deus. Enquanto eu estou no centro da vontade de Deus, tenho certeza que Deus está cuidando de mim. Prova disso, preste atenção, o desabafo de Deus. Eu trato esse texto aqui, ó, como um desabafo de Deus. Aqui Deus, ele falou com o povo de Judá, através de Jeremias. Capítulo 2, verso 11. Coloca para mim. Jeremias 2, verso 11 ao 14. Olha só o que Deus diz. Olha o desabafo de Deus. Aqui Deus está desabafando. Usando o profeta para desabafar. Olha só o que ele diz. Houve uma nação entre o mundo, que trocasse os seus deuses. Posto não serem deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum valor. Está dizendo aqui, ó, o povo me trocou. As nações dos ímpios não trocaram os seus ídolos. Eles continuam crendo no ídolo deles. Eu sendo o Deus verdadeiro, eles me trocaram. E nós trocamos muitas vezes o nosso Deus, amados. Trocamos muitas vezes pelo pecado. Trocamos muitas vezes por coisas fúteis, né? Negamos a Cristo. Literalmente. E muitas vezes fazemos como Pedro falou. Senhor, estou pronto para ir para a morte ou até para a prisão com o Senhor. Estou pronto nada. Negou Jesus no mesmo dia 3 vezes. Verso 12. Olha só o desabafo de Deus, amados. Deus diz assim na presença dos anjos. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente estupefatos, diz o Senhor. Verso 13. Olha a maldade do povo. O meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. João 4, Jesus é mulher samaritana.
A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. O povo estava afundado no lamaçal do pecado. Agora preste atenção no verso 14. Olha só, Deus perguntando: acaso é Israel um servo ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa, a ser escravo? Deus dizendo aqui: eu criei o meu povo para ser livre, mas por causa do coração mau, por causa do pecado, eles vão ser presa, escravos em uma nação estranha. Amém? Aqui é tudo aviso de Deus. Porque nós temos que estar vigilantes, amados. Verdade? Não é tão bom fazer aquilo que é certo? Fazer aquilo que é bom? Não é tão bom consagrar nossa família, né? Termos nossos momentos com Deus através... Verdade? Amados, eu tenho por costume, né? Eu moro sozinho. Eu gosto tanto de quando eu estou limpando a casa ou fazendo algo, deixar um estudo da palavra de Deus, né? Gostando de ler a palavra de Deus, né? Meus momentos de orações. Fazer aquilo, amados, né? Colocar em prática aquilo que eu prego. Adianta eu pregar para os irmãos aqui, falar acerca de Jesus, falar acerca da palavra, estufar o peito, rodopiar, falar em línguas, só que não viver o evangelho. Imagina só que cara de pau, já pensou? Estou aqui falando de Jesus, mas lá fora eu sou um ímpio. Dentro da minha casa eu sou um... Não é verdade? Então, amados, primeira coisa, tá? Ninguém volta para casa sem pagar a conta. Olha só uma segunda aplicação. Preste atenção. Isso aqui é para quem está saindo da prova hoje. Passou uma fase difícil e agora está começando a respirar. Amados, foi muito engraçado. Na minha conversão, depois de mais ou menos 1 ano e meio de prova, mas aquelas provas que eu vim de uma cegueira espiritual muito grande, uma impiedade muito grande. Aí eu tive um sonho que eu estava carregando um cachorrinho numa caixinha. E eu descia todo feliz com aquele cachorrinho na caixinha. Aí eu falava, faz um tempo já que esse cachorrinho está preso, né? Eu vou soltar ele. Amados, quando eu abri a tampa da caixinha, era uma caixa de sapato, tipo caixa de sapato, sabe? O cachorro saía assim, pulando, se jogando assim na lama, se sujando no barro. Aí eu olhava assim e falava, tem que prender ele de novo. Corria para prender o cachorro. Aí no final do sonho, o Espírito Santo falou para mim, o cachorro é você. Se eu tirar a mão sobre você, você volta da onde você saiu. Consegue entender esse tipo de coisa? Que muitas vezes as pessoas vão para a prova para Deus não perder a alma delas, para corrigir o coração delas, para santificar essa pessoa. Mas preste atenção, está depois da prova, amado, depois da prova. Tá? Quero crer que tem gente que está no final da prova, está acabando hoje. Mas preste atenção numa boa notícia, tá? As pessoas que estão à sua volta já veem a bênção de Deus sobre você. Você não está vendo nada. Parece que você só sofreu. Mas tem gente que está à tua volta, está vendo já mudança no teu caráter. Né? Falava mentira, já não fala mais, não é verdade? Já não é aquele escarnecedor, não é verdade? Já tem um certo compromisso com Deus, já começou a orar de novo, ler a palavra de Deus, né? Começa a tratar as coisas com seriedade. O povo de Deus estava no final do cativeiro. E as nações que estavam em volta diziam assim, poxa, esse povo aí, né? Deus está libertando eles. Eles oram ao Deus deles, né? Eles já falam acerca do Deus de Israel. A mudança. As nações já estavam vendo. Então tem pessoas que já estão olhando para você com um olhar diferente. Esse camarada aí não era crente não, só falava. Mas agora, olha, não é que está ficando uma bênção mesmo. Está falando de Jesus para todo mundo aí na empresa, né? Está até levando o nome das pessoas na igreja, está orando, já não fica mais nas rodas do escarnecedor, né? Fica separado. Onde tem piada, o crente não está mais. Onde tem conversa de fofoca, né? A serva de Deus já não está mais. Final do cativeiro. Coisa tremenda, né, amados? Então, né, o povo que era tão orgulhoso, né? Que, amados, nos dias de Jeremias, tinham centenas de profetas. Centenas. Todos eles profetizavam prosperidade e paz. Jeremias era o único que estava na direção de Deus. O único. Profetizava conserto,
Ou o povo consertava ou ia para o cativeiro. Imagina só em quem o povo acreditava. Nos falsos profetas. É tão fácil acreditar em falsos profetas, né, amados? Só olha para você assim, meu irmão, minha irmã, estou vendo Deus abrindo uma grande porta para você. Estou vendo você entrar, né, numa concessionária, tirando a tua BMW zero. Meu irmão, que palavra abençoada, não é verdade? Aí vem o pastor Fábio aqui pregando conserto, né, pregando arrependimento de pecados, pregando uma verdadeira conversão. Quem é que você vai preferir, meu irmão? Receber uma BMW ou ter que parar de fazer aquilo que você gosta, que você sabe que não agrada a Deus? Quem vai ser o falso profeta? Esmi. Não é verdade? Mas quem é que foi para o cativeiro depois? Não, amados. O povo já não era mais orgulhoso, já queria ouvir, né? Começaram a ouvir Ezequiel. Começaram ali a querer saber como é que estava a vida de Daniel. Começaram a ouvir, começaram a se interessar. Não é verdade? Já não eram orgulhosos, donos da razão, cheios de maldades, não é verdade? Se tornaram agora homens e mulheres humildes. É tão gostoso, né, amados? Quando a pessoa tem uma vida de humildade, tem gente que tem que passar por uma prova violentíssima, violentíssima, para depois aprender a ser humilde. Não é verdade? Então, mesmo os fracos espiritualmente, está lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, né, na visão do vale de ossos secos, eles começaram a se preparar para o retorno. E olha só o que Deus, ele diz através de Jeremias. O povo aqui estava começando a ser alertado, mas Deus já via lá na frente. Povo no cativeiro. Então Deus usa o profeta para alertar o povo. Olha só, amado, como é que Deus é misericordioso. Quem sabe Deus está falando com você nessa manhã. Olha só o que Deus diz. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. Se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Não precisa de cativeiro. É só se consertar. É só voltar para Ele. E você vai parar de patinar, meu irmão. Vai parar de andar em volta, andando em círculo assim, sem chegar a lugar nenhum. Bem? Olha só agora o verso 3 e 4. Então agora o povo, tá? Olha só o povo. Isso aqui é um coração arrependido. Final de cativeiro. Eles começaram a reconhecer que lá no cativeiro, Deus estava cuidando deles. Verso 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos cheios de alegria. Agora então, eles saíram agora do cativeiro babilônico e chegaram em Jerusalém. Quando eles olharam para Jerusalém, muralhas derrubadas, portões tomados a fogo, cidade e templo destruído. Amados, temos que ser sinceros. Quem passa por uma grande prova, muitas vezes, espiritualmente dizendo, amém? Sobra nada da vida espiritual da pessoa. Não sobra nada. Pega uma pessoa que passa uma prova muito grande, né? São poucos aqueles que suportam, crendo. A maioria morre espiritualmente. Mas daqui a pouquinho o Espírito Santo vem, traz vida novamente à pessoa. O vale de ossos secos. Ezequiel 37, só você ler lá do verso 1 ao 11. Aí, olhando para tudo aquilo, o povo se abate novamente. E diz assim, ó, restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Negueb. O que era esse Negueb aqui, meu irmão e minha irmã? Tá? Essas torrentes do Negueb, o que acontecia? Quando vinha aquele calor intenso no deserto, verãozão mesmo, ficava tudo seco. Aí daqui a pouquinho, começava o tempo das chuvas, que era algo meio aleatório. Chovia nas montanhas, inundava as montanhas, descia aquela água para o deserto. Descia aquelas torrentes, inundando o deserto. Aí o que acontecia? Inundava as áreas secas repentinamente e transformava o deserto do Negueb, 60% do território de Israel, em um grande jardim. Com pequenos lagos, amados, tudo quanto é tipo de vegetação, flores, ficava a coisa mais linda. Por isso que o salmista diz aqui, ó, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Transforma a sequidão em vida.
E Deus tem poder de fazer isso, meu irmão e minha irmã. Mudar a minha vida e a tua vida nessa manhã, se for o caso. Pastor, está tudo bem. Que melhore 7 vezes mais. Mas se não estiver bem, Deus é poderoso para te abençoar nessa manhã. Amém? O que Ele quer de mim e de você? Centro da vontade dEle. Fazendo a vontade dEle. Nós provamos que amamos a Deus, não é com conversa fiada não, meu irmão. Não é estufando o peito, né? Eu amo a Jesus. Não ama nada, meu irmão. Você prova que você ama Jesus quando você obedece a palavra dEle. Aí você está negando a tua carne. Para fazer a vontade de Deus. Você prova que você ama Jesus quando você diz não ao pecado. Não quero. Quando Deus te dá uma direção, você segue a direção dele, não a tua. Tem gente que não cansa de apanhar. Não cansa de sofrer. Eu conheço crentes que faz, mas décadas em provas. Por quê? Deus dá uma aliviadinha para ver qual vai ser a reação dele. Preste atenção, amados, constantemente, esses alívios que você tem, esses picos, de uma porta ou outra que se abre, amém? É Deus testando o teu procedimento. Mas tem crentes que adoram, amados, quando tem aquele, sabe aquele refrigério? Aquela porta que se abre, a pessoa está na prova, abre-se uma porta. Ela estufa o peito e começa a fazer as coisas do jeito errado que ela estava fazendo. Cativeiro de novo. Essa palavra eu preguei há 3 anos atrás. Tem gente que vai ouvir, não se arrependeu, continuou na prova. Preguei há 2 anos atrás. Ouviram novamente, Deus abriu uma porta. Voltaram novamente para o pecado. Agora estou pregando de novo. Se a pessoa guardar no coração e voltar para Jesus Cristo, acabou, meu irmão. Vai começar a reconstrução novamente da vida espiritual dela, da Jerusalém espiritual dela. Mas a prova bruta, a vergonha, prejuízo, a destruição acabou. Então, preste atenção agora. Na terceira aplicação, ninguém recomeça de cima, tá bom? Ninguém. Acabou uma situação, vamos reconstruir a nossa vida espiritual. Deus levantou quem? Neemias. Não é verdade? Deus levantou Neemias. Eu acho tremendo. Amados, quem é espiritual não tem como não admirar Neemias. Camarada provava comida e bebida do rei, Artaxerxes. É interessante que ele recebe uma visita de Jerusalém e ele pergunta como é que está o povo dele, a descendência dele. O povo está passando vergonha, está tudo destruído lá. As muralhas estão destruídas. Conexão com esse texto aqui, Salmo 126. As portas tomadas a fogo, cidade e o templo destruído. Amados, Deus não enviou um anjo para falar com ele. Não deu um sonho profético para ele. Nenhuma direção ele recebeu. Só que ele ficou com pena do povo. Ele ficou triste. A Bíblia diz que ele chorou, que ele pediu perdão a Deus pelos pecados dele e pecado de toda a nação. E ele pediu para Deus tocar no coração do rei Artaxerxes, porque ele ia falar com o rei e ia pedir autorização para reconstruir Jerusalém e também as muralhas e os portões. E ele reconstruiu. Sem nenhuma direção, sem nenhum anjo falando com ele, sem nenhuma visão, sem nenhuma revelação. Ele foi lá e reconstruiu. Reconstruiu. Então Deus manda dizer para você, você não está sozinho nessa reconstrução espiritual. Deus já levantou pessoas para orar, para combater com você. E Ele manda dizer para você, vai ser mais fácil reconstruir a tua vida espiritual do que você pensa. 52 dias, as muralhas, os portões já estavam reconstruídos. O templo já estava recomeçando a obra. Isaías 43:1. Agora, porém, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Bem, você é de Jesus, meu irmão. Você é de Jesus Cristo. Verso 5, os que semeiam com lágrimas, colherão com cânticos de alegria. Então preste atenção, o povo agora começou a plantar para comer. E eles plantavam com lágrimas por causa da situação difícil que estava.
Mas havia uma promessa que eles iam colher com alegria. Então preste atenção, melhor semear com lágrima e ter a vida transformada do que sofrer as consequências do pecado. Amém, meus irmãos? Melhor estar com Jesus Cristo, mesmo muitas vezes passando por uma situação de prova, do que estar, né, sambando, regozijando, se alegrando no pecado, bebendo, aqui a festa, não é verdade? Prostituindo, né, passeando, daqui a pouco pagar as consequências do pecado, meu irmão. Mau testemunho que deu sendo cristão e cristã, né? As pessoas viram muitas vezes abandonando a Deus, fazendo aquilo que não devia fazer, envergonhando o evangelho. É verdade? Aquilo que o povo judeu, estou falando sobre a vida de ninguém, não, falando sobre aquilo que o povo judeu fazia. É verdade? Idolatrando, e daqui a pouquinho, 70 anos, todas as nações vendo lá, ó, Israel, Judá, Israel no cativeiro assírio e Judá no cativeiro caldeu, babilônico. Então Jesus nunca nos disse que seria fácil, mas sim que a presença dele estaria conosco por todo o tempo. Êxodo 23, 22, mas se diligentemente ouvires a minha voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Amém? Verdade? O verdadeiro crente precisa pedir para Deus colocar ninguém na prova, não, amados. Deus cuida de mim e de você. Amém? Deus é justo e julga. Verso 6, para nós terminarmos. Bom, aqui então aquele que leva preciosa semente, mesmo muitas vezes em um tempo difícil, ele continua levando a semente do evangelho, não é verdade? Semeando na vida das pessoas, falando acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo, acerca daquilo que Jesus tem feito na vida dele, da bondade, da misericórdia, da justiça de Deus também, não é verdade? Ele continua falando, mesmo passando, né, numa situação difícil, e vai colher aquilo que ele está plantando. Então preste atenção na quinta aplicação, mesmo que você esteja passando por um período de semeadura difícil, se prepare para uma colheita abundante. Se prepare. E Deus, ele diz para você, para fechar agora a palavra aqui, eu vou dizer para você antes de nós orarmos, tá? Jeremias 29, 11. Isso aqui é que Deus tem para a minha vida e para a tua. Terminando aqui a palavra, falou: fala para o meu povo, fala para a minha igreja, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quem está esperando o Senhor aqui algo? É esse fim, exatamente esse, que Deus ele quer para mim e para você. Pensamentos de paz. É paz. O mundo está pegando fogo aí, o pau está quebrando. Deus cuida de mim e de você. Deus cuida da igreja dele. Deus cuida dos escolhidos, do povo da aliança, eu e você. Entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, nascemos de novo, nós somos propriedades de Jesus Cristo. Amém? Deus tem pensamentos de paz. Sabe aquele fim que ele esperou, que ele falou que ia fazer, algo que ele falou que ia fazer na tua vida? É exatamente isso que ele vai fazer. Amém? Nenhuma promessa sobre ninguém que está aqui foi anulada. Nenhuma promessa. Pensamentos de paz. É paz que Deus tem para a minha vida e para a tua. Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Coloca a mãozinha no teu coraçãozinho. Pode colocar, filho, louvor. Vamos falar com Deus? Quem sabe está começando nessa manhã a reconstruir a tua vida espiritual. Quem sabe é alguém que está assistindo. Primeira coisa que eu quero pedir para você, seja justo. Tá bom? Seja justo. Por que você passou por essa prova? Pastor, foi a minha semeadura. Pastor, não estou entendendo o porquê que eu estou passando por essa prova. Você não está entendendo? Então eu estou aqui para dizer para você que Deus está elevando você espiritualmente. Bem? Deus quer te usar, mas Ele precisa te preparar para isso. Por isso que as provas vieram. Mas eu quero profetizar na tua vida que essa prova está terminando, está acabando hoje. Volta correndo para o centro da vontade de Deus. Tira tudo aquilo que não provém de ti da tua vida, do teu coração. Para de idolatrar qualquer que seja a pessoa. Para de idolatrar essa mulher, para de idolatrar esse homem, para de idolatrar esse filho, esse emprego, essa casa. Coloca Jesus Cristo em primeiro lugar. Mateus 6,33.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Receba o perdão de Deus. Estou recebendo o perdão de Deus nessa manhã. Receba a presença dele sobre o teu coração, sobre a tua casa. Sinta aí o Espírito Santo de Deus te renovando, curando o teu corpo, a tua alma, o teu espírito. Sinta o Espírito Santo de Deus te abençoando nessa manhã. Vai recebendo aí a graça de Deus, o poder de Deus. Vai recebendo novamente a graça e a misericórdia de Deus, o favor de Deus sobre a tua vida. Vai recebendo a presença do Senhor. Deus está tocando em vidas que estão aqui, em vidas que estão assistindo. Esse cansaço físico, espiritual que você tem sentido, ele está indo embora nessa manhã, pela autoridade do nome de Jesus. Deus está te renovando nessa manhã. Você que está em casa assistindo, recomece certo dessa vez. Recomece com o Espírito Santo. Recomece na direção de Jesus. Faça como Pedro fez em Lucas capítulo 5. Não tinha pescado nada na noite anterior, mas na direção de Deus, ele ouviu a direção de Deus. Jesus falou para ele lançar as redes. Ele lançou e teve a melhor pescaria da vida dele. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim nessa manhã. Vai recebendo a tua vitória, meu irmão. Vai recebendo a presença de Deus de volta. A glória de Deus está voltando para a tua vida. A glória de Deus está voltando para a tua vida e para a minha vida nessa manhã. Vai recebendo paz. Vai recebendo direcionamento. Amém? Vamos começar a reconstrução. Vamos começar a reconstruir as muralhas. A proteção em volta da nossa vida espiritual. Amém? Vamos fechar todas as brechas. Vamos fechar os portões. Vamos fechar, vamos reconstruir. Vamos entregar nas mãos de Deus. Vamos tirar esse fardo pesado que está sobre a nossa vida, o fardo do pecado, e entregar nas mãos do Senhor, que vai dissipá-lo nessa manhã. E vai colocar sobre você o fardo dele, que é um fardo leve. Fardo leve. Amém? Um fardo leve. Vai recebendo a paz do Senhor. Vai recebendo saúde, alegria, em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo o teu povo. Eu abençoo a tua igreja. Eu abençoo essa família que está assistindo pela internet. Aqueles que vão assistir. A palavra vai falar ao coração deles, ao coração delas. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo e declaro a vitória, em nome de Jesus, sobre a tua igreja. E os irmãos digam amém. Glória a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém?